Jonathan Swift. Jonathan Swift nasceu em Dublin, Irlanda, no dia 30 de novembro de 1667, e ele era órfão de pai, então foi entregue aos cuidados do seu tio Godwin. Com 6 anos, ele começou seus estudos no Kilkenny Grammar School e entre 1682 e 1686 foi aluno do Trinity College. Em 1688, com a morte de seu tio, transferiu-se para Leicester, passando a morar com sua mãe. Em 1689, tornou-se secretário do escritor e diplomata Sir William Temple, em Moor Park, Surrey. E em 1691 foi para Oxford, onde só em 1693 concluiu seu doutorado em teologia. Em 1695, foi ordenado pelo sacerdote na Igreja da Irlanda, o ramo irlandês da Igreja Anglicana. Nesse mesmo ano, ele volta para Moor Park e retorna o cargo de secretário do Sir Temple. Em 1696, inicia o que seria sua grande obra, O Conto do Tonel, uma sátira em prosa onde critica os extremos religiosos do catolicismo e do calvinismo. Em 1697, escreve A Batalha dos Livros, uma sátira em prosa para defender uma obra de Temple que foi muito criticada. Por trás da defesa, ironizava os conservadores e os liberais. Em 1699, com a morte de Temple, passou por dificuldades financeiras. Voltou para a Irlanda como capelão e secretário do conde de Berkeley. Em 1700 foi nomeado vigário de Laracor e em 1701 publica seu primeiro panfleto político, onde toma partido pelos liberais e sente-se atraído pelo mundo da política. Em 1704 consegue apoio de editores e publica A Batalha dos Livros e o Conto de Tonel. E em 1710 Swift se desentende com os liberais e alia-se aos conservadores. Trabalha como editor do jornal The Examinatory Tory e em 1720 começa a trabalhar sua obra-prima As Viagens de Gulliver. Ela foi considerada uma literatura infantil, mas a ideia dele não era ser em literatura infantil, era voltado para o público mais velho. E em 1738, mostrando um quadro de demência, foi considerado mentalmente incapaz e ele faleceu em Dublin, na Irlanda, no dia 19 de outubro de 1745. E dizem que o memorial, as letrinhas que está escrito na lápide dele, foram escritas por ele antes dele morrer. As Viagens de Gulliver é um livro de ficção, narrado em primeira pessoa pelo personagem principal Lemuel Gulliver. Esse livro é uma sátira sobre o ser humano e critica duramente a sociedade da época, onde tinha corrupção, abuso de poder e maldade humana, que a gente percebe esses detalhes durante todas as viagens que ele faz. O livro era para ser publicado em 1726, mas ele tinha tanta crítica que ele foi censurado e limitado a uma nova edição, que só foi publicada em 1735. A história se trata de um médico cirurgião que se chama Lemuel Gulliver, que é o nosso personagem principal, e um belo dia ele está todo entediado lá atendendo o povo e decide que vai viajar em navios, atendendo o povo em navios, para mudar a rotina. E aí toda vida que ele vai viajar no navio, ele sempre se perde numa ilha diferente, num mundo diferente. Vou chamar de ilhas para facilitar. E aí ao todo são 4 ilhas que ele se perde, assim, onde tem várias cidades e tudo, onde tem povos diferentes, de formas e tamanhos diferentes. E é muito engraçado assim você ver que tem toda uma cultura, toda uma religião por trás de cada povo, bem trabalhada assim. Queria destacar 2 coisas que eu achei muito interessante. A primeira é toda a vida que ele viaja, que ele fala com o rei, da ilha, do povo, ele sempre fala sobre a sociedade dele, em vez de querer saber tudo sobre a sociedade dos outros, ele sempre fala sobre a dele. E aí os reis, criticam demais a sociedade dele, ou seja, é uma... como é que eu posso dizer? Uma crítica à sociedade da época, a sociedade da Inglaterra imperialista. E o segundo tem uma parte do livro que ele está visitando e tem 2 povos que estão em conflitos. E você pensa até aí tudo bem, Tem guerras em tudo que é canto, Antigamente tinha muitas guerras.
Só que o motivo foi tão ridículo que eu tive que ler essa página 3 vezes para realmente entender. Uma dica que eu dou, leia com o dicionário. Mas eu tive realmente que ler 3 vezes para poder ver se eu estava vendo o que eu estava vendo, né? Enfim. E o motivo da guerra era um negócio tão absurdo que era assim: um rei de um país foi quebrar um ovo, né, para comer, e aí ele cortou o dedo dele, na forma que ele quebrou o ovo. E aí entrou uma discussão enorme e foi decidido que o ovo só poderia ser quebrado de uma determinada forma, para ninguém mais cortar o dedo. E aí alguém foi e discordou, né? Que não, o ovo não era para ser quebrado de tal forma, era para ser quebrado de tal forma. E aí foi uma guerra durante anos por causa da forma que quebrava um ovo, se era a parte mais grossa ou a parte mais fina do ovo. Eu fiquei muito assim, besta com essa coisa, mas é algo que te faz pensar, porque eu não sei se vocês já viram uma imagem que tem, eu vou botar ela aqui para. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si, por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. E aí eu achei isso bastante interessante, porque um livro que foi escrito em 1735 pode ser colocado nos contextos atuais, né? Vale muito a pena ler esse livro, tem muita coisa interessante que você vai ficar assim de boca aberta, que nem eu, que tive que ler 3 vezes a mesma página para ver se realmente esse motivo besta era um motivo de você brigar, e aí faz você pensar em muitas coisas, né? Esse livro é grande, mas é muito bom, vale a pena ler. E eu termino com a seguinte pergunta: como é que você quebra o seu ovo? Pela parte grossa ou pela parte fina?